Sejam muito bem-vindos a mais uma live no meu canal para você que está em busca de um novo trabalho, que está insatisfeito aí no seu trabalho atual e está querendo mudar por um salário maior, inclusive num espaço de 3 meses, e é sobre isso que eu sempre falo aqui, trazendo dicas para sua carreira. Meu nome é Juliana Ruas, sou especialista em carreira, justamente para as pessoas que estão querendo mudar e buscar novas oportunidades de trabalho. E o tema hoje é buscar um novo trabalho ou manter-se no trabalho atual. Esse é um dilema e é um assunto que sempre aparece com os meus alunos nos atendimentos, justamente porque as pessoas têm muita insegurança mesmo em qual rumo tomar dadas as situações. E isso é super importante, por quê? Porque a gente está falando da sua vida, está falando da sua carreira, e carreira é muito importante, dado que assim, por meio da carreira que a gente recebe a nossa remuneração, e por meio da carreira que realmente a gente alça novos voos, alça oportunidades, cresce com o tempo, e inclusive por meio da remuneração realizamos os nossos sonhos, tanto individuais como também familiares, entre outros. Então, assim, é um tema extremamente importante. E, assim, é um fato que traz um tanto de sofrimento. Por quê? Porque muitas vezes você tá dentro, bem-vindo, você tá dentro do teu trabalho, você tá ali fazendo o teu melhor, tudo, mas assim, você não vê a oportunidade de crescimento. Muitas vezes o seu gestor, ele não tem o que te dar, muitas vezes você tá batendo no teto ali, não tem para onde ir. E ao mesmo tempo, você tem o quê? Você tem ali a tua estabilidade, que é justamente o quê? Você paga as suas contas com sua remuneração, você já está há bastante tempo, você está muito acostumado com a empresa. Então isso faz com que você acabe deixando de lado o quê? Esse assunto, e vai postergando com a barriga até um momento em que você se vê ou desmotivado, ou de repente perdendo espaço para um colega, perdendo espaço para oportunidades e se sentir mal. Então é muito importante que vocês sempre avaliem se vocês querem um novo trabalho ou se vocês querem se manter na empresa, tendo a percepção que o crescimento faz parte da sua evolução. E isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente quer um salário maior, a gente quer crescer, mas a gente acaba não fazendo a lição de casa. Então é muito importante realmente que de tempos em tempos você faça essa reflexão. E mais, eu motivo todos os meus alunos a justamente fazerem o quê? Aceitarem a oportunidade de entrevista. Por quê? Porque você fica sabendo o que está acontecendo no mercado e para saber se você está atualizado ou não. Porque o pior dos mundos é, de repente, você passar anos e anos dentro de uma empresa, perceber que, assim, você está extremamente desatualizado e você ficou para trás, tá ok? Então, por isso que é um tema importante. Muitas vezes a pessoa vem falar comigo, ela vem em busca de uma nova oportunidade e, assim, é isso que eu vou falar. Então, eu peço para você ficar até o final, bem-vindo. Justamente porque você não precisa tomar uma decisão. Muitas pessoas chegam para mim e falam: nossa, Juliana, eu vou pedir demissão. E muitas pessoas me procuram, muitos alunos falando: Juliana, eu vou pedir demissão. E eu falo: calma, porque quando você está trabalhando, você tem condição de avaliar melhor o que está acontecendo na tua carreira. Por quê? Porque você está recebendo uma remuneração, você está ali seguro, a empresa te reconhece, por mais que esteja instável, né, o clima, mas a empresa te reconhece. Então eu falo: não tome nenhuma decisão de uma maneira sem pensar. Tudo precisa ser avaliado estrategicamente. E para você que vai ficar até o final aqui, eu vou trazer algumas dicas do que você pode avaliar para a tua carreira, tá ok? Então, o que acontece? Muitas vezes, qual é a vantagem e a desvantagem? Qual a vantagem de você buscar uma nova oportunidade?
dentro da empresa, se mantendo dentro da empresa? Primeiro que você vai ter uma oportunidade de se autoavaliar. Avaliar como que está teu currículo, avaliar como que está o seu perfil no mercado, como que está a empregabilidade. A empregabilidade é um conceito relacionado a o quanto o mercado de trabalho ele está interessado em você. E isso é muito importante e muito legal quando você está dentro de uma empresa, porque você está seguro ali e na hora que você vai para uma entrevista, você vai assim com mais tranquilo, mais seguro. Por quê? Porque você está entregando projetos, você está entregando resultados. Então, assim, é um momento em que você realmente consegue avaliar o que está acontecendo sem estar desesperado. Muitas vezes, quando você está desempregado, fica muito mais difícil de você avaliar o que está acontecendo, porque você precisa voltar para o mercado. Então, às vezes, no desespero, você acaba tomando decisões que não são as melhores. Então, eu sempre falo, tá trabalhando? Sonde o mercado, sempre revise seu currículo, porque isso vai fazer uma grande diferença. E mais, é muito importante para você estar atualizado sobre o que está acontecendo com você. Você é o principal dono da sua carreira. Não é à toa que, assim, eu tenho alunos no meu curso Seja Dono da Sua Carreira, que é o quê? É justamente você administrar a sua carreira adequadamente, né? E esse é o benefício. Quando você fica parado, a desvantagem de você não acompanhar o mercado é porque você não sabe o que está acontecendo e você pode estar estagnado. De repente você está fazendo atividades aí que são atividades que em breve vão ser alimentadas por aplicativos ou de repente por robozinhos, né? A gente tem os chat robôs hoje, tem a inteligência artificial que já está executando uma série de trabalhos repetitivos. E isso acaba comprometendo, né? Então, é muito realmente importante que você faça isso. E para trazer isso, eu trago um contexto, uma história de uma pessoa, uma aluna minha que eu atendi, que assim, o que aconteceu com ela? Ela, justamente, ela estava muito aborrecida na empresa, uma empresa de cosmético, então uma empresa grande, tá ok? Eu trabalho muito com alunos que estão em empresas grandes. E assim, ela era muito querida pelos gestores, ela fazia a diferença, tudo. Só que assim, ela não, naquele momento ela não sabia se vender. E como ela estava muito tempo na empresa, era como se ela fosse um patrimônio. E aí as pessoas começaram a não ver valor no trabalho dela. E aí ela me procurou por quê? Porque ela estava quase pedindo demissão. Porque ela falava, carrego todo mundo nas costas, mas não me sinto reconhecida. E estava muito infeliz. Então, o que a gente começou fazendo? Justamente fazendo o quê? Uma autoavaliação das competências que ela tinha e o que ela podia fazer de melhor dentro da empresa. E aí a gente viu que o problema não era o que ela estava fazendo, porque ela era estudiosa, ela fazia tudo, só que o que acontece? A forma como ela se comunicava com a gestão fazia com que ela fosse deixada para trás. Então ela entrava no âmbito da reclamação e falava, eu sempre sou injustiçada, tudo. E aí ela não percebia o que os gestores estavam falando. E aí a gente começou a fazer uma autoavaliação do trabalho dela, e aí aos poucos, mudando a maneira como ela lidava com essas situações e passando a ouvir mais os gestores, ela começou a estabelecer uma comunicação mais assertiva na maneira de mostrar, olha, consolidar o trabalho, mostrar o trabalho e não só deixar o trabalho na mão de outros colegas, os colegas pegarem e mostrarem que eles que fizeram. Então, assim, ela foi fazendo o quê? Passo a passo. Num primeiro momento é difícil acreditar que a comunicação é que compromete o teu trabalho, mas é uma grande verdade e é um grande desafio. Então, assim, às vezes as pessoas falam, Juliana, mas você tá de fora, é difícil quando eu tô ali. E realmente eu concordo. Por quê? Porque é passo a passo,
Não é à toa que muitos alunos meus ficam 3 meses comigo justamente para fazer o quê? Uma autoavaliação e uma avaliação das circunstâncias. Por quê? Porque muitas vezes é a forma como você conduz que está fazendo a diferença e que pode estar errado. Então, assim, e pode ser justamente que você avaliando, aí você fala, não, eu não quero mais ficar na empresa, eu já tentei de tudo e não consegui. Agora, a maneira como você comunica e a maneira como você vai desenvolvendo isso permite que você comece realmente a se preparar para as empresas. Por quê? Muitas vezes a pessoa está muito tempo na empresa, então não sabe nem como fazer uma entrevista. Ontem mesmo eu atendi um aluno meu que estava justamente nisso, não sabia nem como fazer uma entrevista. Então é importante que assim você entenda e faça um diagnóstico do que está acontecendo. Por quê? Porque passo a passo, e por isso que eu coloquei essa estrutura, é degrau a degrau, é dia a dia. E eu me recordo de alguns alunos meus falando, Juliana, meu gestor falava que não, que essa comunicação não valia a pena, tudo. Agora, na persistência no dia a dia, primeiro você tem uma rejeição, primeiro você tem uma crítica e aos poucos vai se ajustando. Então, não é no instalar de dedos. Agora, sair da zona de conforto é garantir o quê? O seu crescimento, um aumento salarial e mesmo que a sua manutenção dentro da empresa, né? Por quê? Porque senão, uma hora, você realmente pode ser substituído. E o objetivo aqui, quando eu trago dicas de carreira, é você estar sempre evoluindo em termos de carreira, tá ok? E qual o jeito errado, né? Então, assim, terminando, né, esse ponto, né? Eu lembro que assim no começo, né? O cliente meu falava, não, isso não dá certo, tudo. A gente começou justamente a perceber que precisava adotar comportamentos diferentes e uma postura diferente. E à medida que, sim, ele se permitiu fazer isso, automaticamente as coisas mudaram. Então, ao invés de argumentar, né, e assim, ao invés de falar, isso não dá certo, isso que você está falando é óbvio, é importante que você tente e o quê? Olhe de uma maneira diferente e você vai perceber mudanças. E aí eu trago aqui uma dica sobre qual o jeito errado de buscar uma nova oportunidade, tá? Então, coisas que assim, de verdade, eu recomendo que você evite. Primeiro, não peça demissão. Primeiro, avalie as circunstâncias, avalia o que está acontecendo ao redor. Quando a gente está numa empresa, primeiro, o nosso trabalho ele é reconhecido. Então, o que acontece? Você tá ali, você tá numa estabilidade, você tá performando, tá executando um trabalho, então você tá numa zona de conforto confortável para você, é um espaço em que você domina. Se você simplesmente sai ali daquele copo d'água que eu tô mostrando aqui e passa de repente para um vazio, você vai arranjar outros problemas maiores, outros desafios. Então eu sempre recomendo que o jeito assim, que você não radicalize, faça de uma maneira conservadora. Juliana, não aguento mais. Tudo bem, beleza, mas assim, adote uma postura ou mesmo avalie qual a possibilidade que você tem de ficar parado, de repente avalia alguma outra alternativa para você não ficar parado. Por quê? Porque cabeça vazia realmente traz desafios. E ao longo do tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses passam muito rápido e os robozinhos dos RHs estão em olho em quem, né? Em quem está trabalhando. Então, se o seu currículo em relação a alguém que está trabalhando, ele está ali em busca de novas oportunidades, você realmente acaba tendo algumas portas fechadas. E não é nem que é o RH, não é nem o ser humano que olha isso, é um robozinho, um aplicativo do Recursos Humanos. Então, o jeito errado, assim, a não ser que você esteja passando por um estresse absurdo, e isso é importante também avaliar, é que você tenha paciência para fazer essa transição na sua colocação em uma outra empresa de uma maneira tranquila, uma maneira planejada.
E uma outra coisa que eu acho super importante é não soltar a caneta e cruzar os braços. Que muita gente tá tão revoltada, tão rebelde com a empresa, com a falta de reconhecimento ou com a falta de oportunidades, que simplesmente fala, quer saber, vou cruzar meus braços e não vou fazer mais nada. Só que o que acontece? À medida que você faz isso, seus amigos que poderiam te indicar para novas oportunidades não vão mais te indicar e ao mesmo tempo você pode estar sujeito a ser desligado da empresa, né? Ou então você não vai ter mais o que falar na entrevista, porque a gente percebe, nós não somos só as palavras que nós falamos, nós também somos toda uma expressão. Então, assim, a sua insatisfação vai aparecer na entrevista e mais. Vai que alguém da outra empresa conhece seu gestor, tudo, e aí de repente vai acabar extraindo informações suas que não são legais. Então, cuidado, jeito errado. Primeiro, pedir demissão. Segundo, deixar de executar bem o trabalho que você faz. E o terceiro também é falar mal do gestor, ficar, sabe, entrando nesse ritmo de insatisfação que vai te deixar cada vez pior e a tua autoestima vai acabando com você e drenando a sua energia. Por quê? Porque para buscar uma nova oportunidade, você tem que estar bem, você tem que estar feliz. Por quê? Porque na realidade você vai vender o quê? Seu talento, vai prestar os seus serviços para outra empresa. Então, muito importante que você tome cuidado para quê? Para não cair num barco furado, tá ok? Então, que nesse peixinho, coitado, tava cheio d'água ali, tava na zona de conforto dele, aí foi para um vazio, para um aquário que não tinha água e se deu mal. Então, muito cuidado, esse é o jeito errado de você buscar novas oportunidades ou avaliar se vai ficar na empresa ou não, tá ok? E aí eu trago o quê? O jeito certo de você fazer isso, tá ok? Qual é o jeito certo de você fazer isso? O jeito certo é justamente você parar nesse momento, para essa semana, dar uma avaliada no que você está fazendo, avaliar exatamente assim as circunstâncias que você está vivendo, porque muitas vezes, como eu contei a história dessa cliente, você está insatisfeito, agora de repente pode ser a forma como você tá vendendo o seu trabalho, às vezes é a forma como você está se mostrando que está comprometendo. Então, muitas vezes, é um ajuste fino que vai fazer a diferença aí na sua empregabilidade. E aí você vai ter mais força, vai ter oportunidades para conversar com outras pessoas, com outras áreas. Converse com outras áreas. Por quê? Porque, de repente, tem oportunidades, inclusive, dentro da tua empresa que você nem está sabendo. E na hora que você sai em busca de trabalho, em busca de oportunidades, a hora que você realmente encontra uma oportunidade, você sendo e se mantendo como um bom profissional, pode inclusive acontecer, e isso eu vejo acontecer direto, essa história que eu tô contando para vocês aconteceu, que você tenha visto alguma oportunidade fora e recuse, por quê? Você já está acostumado com a cultura da empresa, você conhece as áreas, você conhece as pessoas. Então, de repente, acontecem diversas oportunidades dentro da própria empresa onde você está. Então, é muito importante que você olhe isso. E sim, continue firme e forte. Ai, Juliana, eu odeio meu trabalho. Poxa, tá, mas assim, pense nessa situação como um momento transitório e um momento estratégico em que você está desenvolvendo habilidades para te ajudar a sair do outro lado. Então, sim, você quer mudar de trabalho e muitos alunos meus quiseram mudar de trabalho e aí estava firme e forte. Por quê? Porque na hora da entrevista você tem cases para contar, você tem histórias de projetos que você está passando no momento que você tem para contar. Isso te energiza, você está com dinheiro no bolso. E isso é muito, muito, muito importante. Você não está no desespero. E aí é justamente esse o momento em que você começa a avaliar, poxa, quais são os projetos que eu estou tocando, quem eu sou, quais são os meus pontos fortes e tudo isso. E vai valer a pena, eu garanto, pela experiência que eu vejo aqui do meu lado com os alunos que eu acompanho. E isso aumenta a sua motivação e aumenta seus sonhos. É um tempo que, de repente, você pode desenvolver um programa para entender, né, assim, fazer uma
consultoria de carreira ou de repente investir em algum curso, justamente para melhorar as suas oportunidades. Então, aproveita, olha para os lados. Eu falo assim que você precisa ter uma visão de helicóptero. Então, sair da visão limitada que você tem. Eu sempre uso esse exemplo de quando a gente está olhando só assim para frente, ou quando você pode olhar para os lados, você pode ter uma visão 360, que é a visão que eu falo de visão helicóptero. Então, aproveite a oportunidade para ver aonde pode estar as oportunidades e discuta com as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar. E aí você pode olhar, de repente, tem oportunidades na sua empresa, conversar com pessoas, trocar ideias. Então, networking é muito importante, conexões são muito importantes, tá? Você fazer uma autoavaliação de como você está. Qual foi, assim, a última vez que você foi promovido, né? Quais foram os feedbacks que você recebeu? Aonde você precisa desenvolver? Você precisa de um conhecimento técnico ou desenvolver, de repente, uma habilidade de comunicação, melhorar a inteligência emocional, aprender a lidar com o estresse? O que você precisa no momento que vai te ajudar a crescer? E muitas vezes acontece também de você não ter crença no seu gestor. E isso acaba comprometendo, porque quando o nosso gestor não é um líder que a gente acredita, a gente perde a motivação. Então olhe outros líderes, de repente olhe a liderança da empresa onde você está, porque de repente o teu relacionamento com as pessoas próximas ele não é o melhor, mas você acredita naquela empresa, e aí você começa a buscar empresas que você realmente tem interesse. Então a comunicação, a pesquisa nessa hora é muito importante. Eu comparo com o período em que a gente está se preparando, de repente, para escolher a nossa profissão, que a gente pesquisa muito, a gente realmente vai atrás de uma série de informações. E isso vale a pena, tá ok? Então é isso. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que temos hoje aqui, né? E aí, o que eu quero dizer para você em relação à empresa onde você está, principalmente se você está há bastante tempo. Primeiro, empresa CNPJ. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, poxa, mas eu tô me sentindo culpado porque a empresa sempre me entregou muito, a empresa me valoriza, tal, não sei o quê. É uma troca. Então, a empresa te dá uma remuneração e você entrega o talento para ela. Então, isso você precisa avaliar como um ponto importante. A empresa, a gente fica nela enquanto é bom para ambos os lados. E a empresa também tem essa relação com a gente. Então é muito importante que você avalie que não é um casamento definitivo. Então não é felizes para sempre. É assim, que seja eterno enquanto dure, né? Vamos lá para o Tom Jobim, né? Que é justamente o quê? Enquanto você tá feliz e a empresa tá feliz, existe uma troca saudável ali. E aí, quando existe uma insatisfação, o melhor dos mundos é a gente comunicar, a gente fazer uma avaliação interna e também avaliar a empresa onde estamos, se tá tudo beleza ou não. Então, assim, não se coloque um grilhão no pé, ou seja, uma âncora falando assim, não, eu vou ficar aqui até morrer. Não, porque é muito importante, às vezes essa oxigenação, ou mudando de trabalho, ou até mudando de área, permite que você aprenda e desenvolva novos potenciais. E é por isso que eu coloquei, inclusive, uma pessoa aqui que ela se permite. Hoje em dia, profissionalmente, você pode se reinventar diversas vezes. Me dou como exemplo, comecei adolescente na área de tecnologia, fui para a área de administração, tive na área bancária com investimento, a parte de negócios internacionais, fui para auditoria. Então é muito importante de tempos em tempos, e aí depois hoje eu tô como empresária, como consultora de carreira, que é uma coisa que eu fiz durante o meu período aí de gestão, de gerência, sempre gostei de treinar pessoas, e isso eu faço desde quando eu sou adolescente. Então é algo que vem junto comigo, mas nas diversas posições em que eu ocupei.
E é muito legal o que eu tenho para trazer para você, justamente porque realmente há uma oportunidade de crescimento. Então não fica parado, dá uma avaliada, o que você tem, qual a diferença, o que você faz de diferente e permita-se sim avaliar as oportunidades. Eu sempre gosto de trazer material para vocês, assim, no meu curso, isso eu exploro com muito mais profundidade, tá ok? E vamos lá. Então, primeiro, avalie seus pontos fortes. Comece a prestar atenção nos feedbacks que você recebe do seu gestor, dos seus colegas. Se a sua relação não é lá as melhores com o seu gestor, avalie o que seus colegas te elogiam, o que as áreas te elogiam. Porque muitas vezes quando a gente está inconformado e às vezes, por exemplo, a gente está ali na iminência de receber uma promoção e não recebe, os nossos amigos falam, poxa, mas eu achei que era você, e aí você fica inconformado. Então, nesse momento, ao invés de ficar inconformado, preste atenção. O que eles estão falando que eu sou bom, e anota, porque são informações muito importantes para você começar a se preparar para um novo trabalho, tá ok? Avalie as atividades que você faz atualmente, tá ok? Quais atividades que são importantes? Se você tiver acesso à descrição do seu trabalho, isso é maravilhoso, porque ali eles colocam de uma maneira rebuscada e aí você pode inclusive usar essa informação para enriquecer o seu currículo, tá ok? Então isso é muito importante. E justamente a relação, sua relação com as outras áreas. Quais são as áreas em que você tem relação? De repente você é amigo de uma outra pessoa e de repente você faz muito bem um trabalho e você pode ter uma oportunidade de mudar de área, né? É o que eu falo, eu dou um exemplo aqui, que eu sempre trabalhei muito com legislação na área bancária, né? Então, assim, existia muito critério, tudo. E isso foi muito importante para quando eu quis mudar. Em primeiro lugar, eu queria mudar de emprego e depois eu vi que tinha oportunidades dentro da empresa que eu estava e eu migrei para auditoria. E isso foi muito legal porque me enriqueceu demais a minha experiência. Então, você pode fazer isso. E foi o quê? Conversando com amigos, trocando ideias e de repente uma vaga surgiu e era assim um projeto que estava para acontecer, porque a gente nunca sabe quais são os projetos, quais são as demandas da alta gerência. Então, a partir do momento que você está aberto para conversar, você começa a gerar oportunidades, tá ok? E uma outra coisa aqui, né, que eu falo é assim, acompanha o mercado, avalia quais são as suas competências que podem te ajudar a ter mais oportunidades, porque isso vai ajudar bastante. Troca ideia com amigos, de repente avalia, eu tô a fim de ir para um outro mercado. E vale a pena, porque de repente, dependendo das possibilidades, o mercado aquecido de tecnologia, mercado aquecido de marketing, por exemplo, você de repente tem uma oportunidade aí, por quê? Porque muitas vezes eles não estão nem buscando uma pessoa experiente em alguma linguagem ou alguma certificação, algum modelo, mas eles estão procurando uma pessoa apta a realmente aprender rápido e isso faz realmente uma grande diferença. Então, são essas dicas que eu gostaria de deixar com vocês hoje, tá? Vale a pena, tá? À medida que você começa a buscar novas oportunidades, você começa a dar uma arejada assim, sacode a poeira e de repente se olha e fala, uau, tem um monte de potenciais e eu tenho plena convicção que você tem, até porque muitos alunos meus chegam inclusive à beira de uma depressão, à beira da depressão porque não acreditam mais neles, estão infelizes, estão ali sem reconhecimento e muitas vezes à beira de uma demissão. Então imagina só, você tá assim, com risco de se deprimir, com a tristeza ali batendo na sua porta e ainda pede uma demissão. Então muito cuidado, muito critério, porque realmente isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá ok? E me coloco à disposição, sempre tem live nova aqui no canal, tá ok? Seja dono da sua carreira, cuida da sua carreira, porque você é o grande protagonista. Eu já cuido da minha carreira
Na realidade, eu acho que, assim, desde os 14, acho que até antes, entendeu? Que eu já ficava avaliando o que eu queria ser, aonde que eu queria chegar. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que vale a pena. Por quê? Porque assim vocês podem tomar decisões com você mesmo. E isso é muito importante, porque faz uma grande diferença na sua vida, tá ok? Então, aqui vocês têm meu contato. Se vocês acham que vale a pena, curta, compartilhe com alguém que tá precisando, tá ok? E qualquer dúvida eu tô sempre à disposição aqui no meu canal, tá bom? Então um grande beijo pra você e até a próxima live. Um abraço!